Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O tema de hoje é perdendo o medo. Qual é o tema de hoje, meus irmãos? Perdendo o medo. Gênesis capítulo 12. Todos acharam? Versículo 1 vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. Amém? Até aqui. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra sempre será, Pai, a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Opera as tuas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, pois a tua palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente. Palavra que cura, que liberta, que restaura. Opera essas maravilhas não somente nas nossas vidas, mas na vida de cada familiar nosso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos numa só fé. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Seja feita sempre a tua vontade nas nossas vidas, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus vivo, santo, fiel, nos fortaleça sempre na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Abraão, ele ouve Deus falar com ele, e eu quero falar sobre isso. Eu vou colocar alguns exemplos aqui de irmãos, nosso na fé, que Deus falou, mas sentiram medo. Aqui Abraão, ainda o nome dele não foi mudado. Ele ouve Deus falar com ele. Versículo 1: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus faz uma promessa assim também, meus irmãos. É isso que eu quero falar. Por isso que o tema de hoje qual que é mesmo? Perdendo medo. Você crê que o que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é melhor do que você mesmo possa desejar? Então, do mesmo modo que Deus fez uma promessa para Abraão, assim também Ele fez nas nossas vidas. Amém? Olha aqui, no versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão. Ele partiu. Abraão teve medo? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele ouviu Deus falar com ele. Agora, estou indo agora. Mas algumas pessoas têm medo. Não é você não, né, Vaso? Olha aí para o irmão que está do lado. Olha aí para a irmã que está do lado. Olha para a Geni. Não é você não, né? Você tem uma cara de não ter medo. Assim, não é você não, né? Às vezes as pessoas falam: eu confio no Senhor.
mas ao ver, assim a pessoa não confia, ela tem medo. Ela tem medo. Por mais que Deus faça muitas maravilhas, dê muitos sinais, mostrando, eu estou contigo, não precisa ter medo. A pessoa sente medo, né? Por isso que o tema de hoje, perdendo medo. Eu vou colocar um exemplo. Olha os sinais que Deus fez com Moisés. Peço para os irmãos irem em Êxodo, capítulo 4. Você me ajuda aqui, guerreiro? Deus fala assim, Moisés, ele está com medo. Ele está com medo. Deus fala assim para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés fala assim, um bastão eu tenho na mão. Joga esse bastão aí, me chama aí, Moisés. Moisés joga o bastão. Esse bastão vira uma cobra, uma serpente. Quando Moisés vê aquilo, ele corre assim. Ele tem medo, ele quer fugir. Aí Deus fala assim, ei Moisés, quero que você segura pelo rabo. A cobra, a gente tem o costume de... Eu não tenho esse costume, que se eu ver uma cobra eu não vou querer segurar ela, mas nem querer. Deus pede para ele segurar pelo rabo. E ele vai e segura assim. Quando ele segura, a cobra volta a ser um bastão. Aí Deus fala assim, tá pouco isso daí, Moisés? Pega a sua mão e coloca assim no peito. Ele põe. Tira agora. Quando ele tira, a mão dele está branca como a neve. Ele está com lepra. Coloca de novo, Moisés. Aí ele põe. Ele põe. Deus vai dar outros sinais. Olha aqui, ó. Eu vou só trocar aqui, que aqui eu fico vendo esses bolsos meus. O versículo 1 em diante. Primeiro em diante, fazendo favor, guerreiro. Aí Moisés respondeu a Deus: ó Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão? Respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe a mão outra vez no peito, ordenou Deus o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começasses a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Até o 12, viu? Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Até o 13. Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: pode ir. por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão?
Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Ó, igual eu já preguei, Deus, ele aceita desculpa. Hã? Aceita desculpa a Deus? Deus não aceita desculpa. Você vê que Moisés fala assim, ele começa a ver os seus defeitos. E fala assim, Deus, mas eu não sei nem falar. Não sei falar. Aí Deus fala assim, Moisés, quem é que fez a boca do homem? Moisés, quem fez ali os ouvidos do homem? Moisés ouvindo isso, vendo sinais que Deus tinha dado, assim, um bastão, uma vara, virou uma serpente. Ele coloca a mão no peito, tira, assim, a mão dele fica com lepra. Depois Deus pede novamente, mostrando que Deus estava com ele. Ele fala isso. Depois que ele fala assim, eu não sei falar, Deus ainda fala, Moisés, quem é que fez a boca do homem, Moisés? Moisés, quem fez ali os ouvidos, Moisés? Moisés fala assim, ah, Senhor, eu não, manda outro. Medo. Não é um medo, mas a palavra de Deus, eu peço para os irmãos irem em Isaías 43. Eu vou ler aqui o versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém. Ninguém há que possa, em outras traduções, ninguém há que possa livrar o homem das mãos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Vou ler novamente aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das mãos, das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem pode escapar da mão do Deus Altíssimo? Então, do mesmo modo que Deus escolheu Abraão, ele foi. Do mesmo modo que ele escolheu Moisés, Moisés mesmo com medo, ele foi. Assim também é, meu irmão. Assim também é, minha irmã. Assim na sua vida. E cada um, assim, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Por isso que hoje Deus colocou essa mensagem com esse tema, perdendo medo. Para você perder o medo mesmo. É igual quando ele chamou Pedro. Pedro, segue-me, te farei pescador de homens. O que Pedro fez na hora que ele ouviu ali a voz de Cristo? O que ele fez? Ele ficou lá no barco pescando? Não, vou ficar pescando aqui. Depois eu vou. Ele fez isso? Não, ele largou a rede ali, não somente ele, mas André, que tinha chamado também. E seguiu Jesus. Seguiu Jesus. E eu falo assim de perder o medo. Você vê que Pedro, ele negou Jesus, sim ou não? 3 vezes, sim ou não? Por que ele negou Jesus? Por que ele negou Jesus? Hã? O medo. O medo. O medo de sofrer. Por isso que eu falo, assim, você tem chamado. E a palavra fala, feliz aqueles que sofrem por conta do Evangelho. E ó, em Lucas capítulo 18, Pedro ele vai falar para Jesus, ó, largamos tudo para te seguir. Deixamos tudo. Você lê aqui, Wellington, vou começar a chamar ele de Wellington, porque as pessoas estavam falando, pastor, e o Timóteo? Eu falei assim, o Timóteo qual? 1 Timóteo, 2 Timóteo?
Timóteo, não, qual passagem? Qual o capítulo? Não, aquele. Falar, Wellington, o nome dele. As pessoas estavam chamando ele de Timóteo. Lucas capítulo 18, no versículo 28 em diante. Entenda isso. Um jovem rico foi procurar Jesus. E ele vai dizer assim: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus Cristo vai falar: você conhece os mandamentos? E bom é Deus. Bom é Deus, não roubarás, não cometerei adultério, honra teu pai e tua mãe, dê um bom testemunho. Ele vai dizer: todas essas coisas eu já faço. Aí Jesus, conhecendo ele, vai falar assim: mas falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, que aí terá um tesouro no céu. Essa pessoa, esse jovem, ele fez o que Jesus Cristo mandou? Não, não fez. Ele ouviu aquelas palavras e se retirou. Ele teve medo de confiar no Senhor. Por isso que eu estou falando aqui, perdendo medo. Jesus espera ele sair, fala ali para os discípulos: olha, é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, eles ficam assustados com isso, com essas palavras. É mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles vão dizer: se é assim, quem pode ser salvo, Jesus? Quem pode ser salvo? Aí Jesus Cristo fala aquelas palavras que são roubadas, aquele versículo que é roubado, e as pessoas levam assim para falar muito com o homem. Assim, o que é impossível para o homem não é possível. É possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aqui as coisas, no versículo 27, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. É onde que Pedro, no versículo 28 em diante, ele vai dizer aqui, E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo, e no século vindouro a vida eterna. Você vê que no capítulo 18 fala desse jovem rico, e no capítulo 19 fala de Zaqueu. Você vê que Zaqueu não teve medo, Por isso que o tema de hoje é perdendo medo. Olha aqui, Jesus Cristo não precisou pedir nada para Zaqueu. Zaqueu mesmo se ofereceu. Olha aqui no capítulo 19, no versículo 8 em diante. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Zaqueu, ele não teve medo. Você vê que o jovem rico teve medo. Você vê que Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus, quando Jesus Cristo fala aquelas palavras que eu citei, que é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você vê que Pedro, ele fala: deixei tudo para te seguir. E Jesus Cristo, ele entrega uma promessa, igual o irmão leu aqui no versículo 19. Na verdade, no capítulo 18, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Então é andar na fé. Mas sabemos, igual citei, que Pedro, ele negou Jesus por conta do medo. Mas depois Jesus Cristo vai até Pedro. Vamos aqui no Evangelho relatado por João agora, capítulo 21. Versículo
18, eu vou só resumir. No versículo 15, Jesus Cristo fala para Simão: Simão, Simão, tem Simão aí? Tem Pedro aí? Tu me amas? E ele fala assim, ele responde: amo, Senhor. Jesus Cristo vai dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. Perde esse medo, Simão. Apacenta as minhas ovelhas. E ele fala novamente, no versículo 16: Simão, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, ele fala: Simão, tu me amas? Ele vai falar assim: o Senhor sabe. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus Cristo vai dizer assim no versículo 18 em diante: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. Então, aqui Jesus Cristo está falando para Pedro: quando você era mais moço, você andava onde você queria, mas agora você vai andar. As pessoas vão te levar para onde você não queria, vão te amarrar. Jesus Cristo estava tirando o medo de Pedro. Eu vou colocar outros exemplos de pessoas que tiveram medo. De pessoas que tiveram medo. Juízes capítulo 6. Gideão. O anjo apareceu para Gideão enquanto ele estava trabalhando. E vai dizer assim, no versículo 12: então o anjo do Senhor, Juízes capítulo 6, vocês acharam? Versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, porque nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Aqui, quando o anjo aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, Gideão faz uma pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Eu gosto dessa colocação, porque às vezes a gente age de uma maneira errada, puxando as coisas do passado, culpando, por isso que está desse jeito, sabe, a nossa vida, por isso que está desse jeito. Deus poderia muito bem falar para Gideão: Gideão, vocês me desobedeceram, vocês sempre me desobedecem, se não é a minha misericórdia na vida de vocês. Olha agora eu te escolhi, sabe, para você mudar essa história, mas é por conta disso. Deus, ele não fala do passado. A intenção de Deus não é viver no passado, é viver no presente. Então no versículo 12, no versículo 13, quando Gideão fala para o Senhor: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Então, enquanto o povo estava no pecado, Deus estava assim, de costas viradas. Mas depois Deus vira para Gideão e fala para ele assim no versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Isso que eu falo, quem é que pode escapar da mão de Deus? E olha aqui o que ele vai falar aqui, no versículo 15 em diante. Olha o medo, só até o 16, do 15 ao 16. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória. Você vê no versículo 15 em diante, você vê que é o medo dele. É só o versículo 15 novamente. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Bênção. E o Senhor vai falar o que para ele? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele foi, sim ou não? Ele fez a vontade de Deus? Assim é, por isso que eu falo assim, perdendo medo, meus irmãos. Vou colocar outros exemplos aqui. Assim, um exemplo de Maria. Lucas capítulo 1. Quando o anjo aparece para Maria. Isso que eu falo. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, até o 33. Vocês acharam, meus irmãos? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Estou colocando só alguns exemplos. Maria, José fez ou não fez o que Deus tinha pedido? Foi fácil? Houve perseguições. Deus livrou eles de todas as perseguições, conduzindo conforme ali a vontade de Deus. Eu vou colocar outro aqui, exemplo. Jeremias capítulo 1.
Jeremias capítulo 1. Vocês acharam? Versículo 4 em diante, você lê até o 7. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Igual eu disse, cada um, Deus tem um chamado. Para Abraão foi um chamado, para Moisés foi um chamado, para Isaías, ele vai dizer que ele tinha a boca assim pesada, e Deus toca ali na boca dele. Assim Gideão, cada um, Deus tem um chamado. Assim como eu citei Maria, citei Pedro, estou citando aqui Jeremias. Às vezes você pode até se deparar, por isso que eu estou colocando assim alguns exemplos, porque às vezes você pode se comparar com algum deles. Aqui às vezes você pode se comparar com Jeremias. Eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Que impede do Criador te usar? Fala para mim, que impede? Por isso que eu estou falando assim, meu irmão, pega isso. Muitas pessoas se preocupam com as coisas terrenas e buscam somente as coisas terrenas. Sabe, eu estou falando com pessoas que têm chamado assim para viver pela fé também. Viver pela fé. Viver pela fé. Assim, falando, Deus não vai deixar faltar nada para você não. Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você? Pedir para os irmãos irem em 1 Reis, capítulo 17. Olha aqui, o que ele fez com Elias. Elias fazia a vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não? 1 Reis, capítulo 17. É só um exemplinho que eu vou te dar. Versículo 1 em diante. Olha o que Elias fez. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias, ele profetizou o quê? Que não iria o quê? Fazer o quê, guerreiro? Aqui no versículo 1, só para os irmãos entenderem. E só o versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No versículo 4, o que Deus promete para ele? Ele fala que não vai mais chover.
E no versículo 4, Deus promete o que para ele? Há de ser que beberás do ribeiro. Beberás numa época de seca. Olha Deus prometendo para ele. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E eu tenho ordenado aos corvos. Deus fez uma reunião antes com os corvos. Ei, corvos, vem aqui. Estou dando uma ordem para vocês. Antes de Elias está indo ali para fazer a vontade de Deus. Deus, ele fez uma reunião ali com os corvos, dando uma ordem para eles alimentarem Elias. Você serve o mesmo Deus que Elias, sim ou não? Mesmo cuidado que Deus teve com Elias, ele também terá com você, sim ou não? E olha aqui o que Elias fez. Então faça igual a Elias. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ó, Deus me usa aqui, do mesmo modo que ele ordenou ali, os corvos fez conforme ele tinha ordenado, levando pão e carne ali para Elias. Assim também Deus, ele fala, eu tenho essa palavra para a sua vida. Mas ó, perdendo o medo, igual eu citei, eu vou colocar o primeiro exemplo, o segundo exemplo de Moisés. Moisés ouviu a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Ele foi. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Moisés, tá bom, Senhor, eu vou. O Senhor mandou. Pega isso. Não é de qualquer jeito. Vou pedir para os irmãos irem em Êxodo capítulo 4. Porque se você andar de qualquer jeito, não é nem o diabo que vai querer te matar, não. Você acredita que quem vai querer te matar é Deus mesmo? Você acredita nisso? Você acredita nisso, sim ou não? Muitas pessoas pensam que é o diabo que está tentando matar. Mas não, é Deus mesmo. Por andar de qualquer jeito. Deixa eu ver só qual a tradução que eu vou ler aqui, meus irmãos, que eu gosto muito de ver aqui. Qual que tá? Ó, vou ler na Almeida. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou-o o Senhor e o quis matar. Ó, entenda isso. No versículo 14 em diante, né, Moisés ele vai fazer a vontade de Deus. Ali, lemos, né, no versículo 10, ele fala, Senhor, eu tenho a boca pesada. Né, no versículo 11, ali o Senhor vai falar com ele, quem é que fez a boca, né, os ouvidos ali. Né, no versículo 13, né, Moisés vai falar assim, ó, manda outro. No versículo 14, ele vai falar de Arão, que iria junto com ele. Então ele está indo agora fazendo a vontade de Deus. Mas no versículo 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. O Senhor quis matar ele? Isso. E aí, mas por quê? Olha aqui no versículo. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e disse-lhe, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ele disse, esposo sanguinário,
por causa da circuncisão. Então, entenda isso. Quando Deus te chama, não é a sua vontade. Deus tem os princípios dele. E Ele não abre mão disso. Ele tem a palavra dele. Ele não abre mão daquilo que Ele ordenou. Ele te chamou, né? Mas para andar conforme a palavra dele. Assim, Moisés, ele estava lembrando ali, ou ele falou, não, isso daí não tem nada a ver, circuncidar ali o filho, vamos andar assim, quis andar desse jeito, mas Deus tinha dado uma ordem para Abraão, que teria que circuncidar ali o filho. Vou pedir para os irmãos irem em Gênesis capítulo 17, só para os irmãos entenderem. Versículo 12 até o 14 só. Fazendo favor, guerreiro. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Este será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Tá vendo? Porque Deus quis matar ali Moisés. Deus quis matar, não foi o diabo que estava. Imagina Moisés correndo ali para fazer a vontade de Deus, conforme a ordem. Aí de repente, eita, o que o Senhor está fazendo? O Senhor mandou eu ir. A sorte que a esposa de Moisés entendeu. Espera, circuncisão, deixa eu circuncidar. Menina, aqui, assim é, meu irmão. Muitas pessoas não entendem, porque às vezes está passando por um processo, sabe, por uma situação assim difícil. É necessário identificar o problema, identificar porque está vivendo uma tempestade. Você vê que quando ela foi ali no problema, tá tranquilo, quase morreu, hein? Quase morreu. E olha aqui, ó, Abraão, ele faz isso que Deus ordenou na vida do seu filho, o seu filho Isaac. Vamos aqui. Vamos dizer, o filho primogênito, através da promessa. Gênesis capítulo 27. 21, obrigado, viu, guerreiro? Olha aqui no versículo 1 até o versículo 4. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida, e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Como Deus havia mandado. Mas olha, aqui também tem o versículo 4 tem algo que é importante falar. Você vê que o menino nasceu no tempo que o Senhor tinha ordenado. Então, ó, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão saiu, sim ou não? E no tempo certo aconteceu. Mas eu te faço uma pergunta: Abraão teve medo? Sim ou não? Eu vou mostrar para os irmãos que ele teve medo. Vamos aqui, ó, em Gênesis capítulo 12. Igual eu disse, que não é de qualquer jeito, meus irmãos. Se andar de qualquer jeito, você não vai ver nunca a promessa. Quem quer viver as promessas de Deus? Então, ó, você precisa perder o medo.
Abraão, ele teve medo. Logo aqui no início, olha aqui, ó, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da sua terra. Levou Abraão consigo Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Abraão aqui, ele teve medo. A ordem de Deus era para ele fazer o quê? Aqui, ó, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Abraão, ele leva Ló. Não era para ele sair do meio da parentela? Ele leva Ló. Assim também, muitas pessoas têm levado Ló. E a ordem de Deus, a gente tem que cumprir. Você vê que Abraão aqui, ele está saindo, mas ele está levando o seu sobrinho, o Ló. A ordem de Deus era para levar o sobrinho? Sim ou não? Sim ou não? É a gente ficar atento nos pequenos detalhes. A ordem de Deus não era. E o que vai acontecer? Vai começar a acontecer uma contenda. Olha aqui, ó. Permissão de Deus isso aqui. Olha aqui, ó. No versículo 7 do capítulo 13 agora. Só o 7. Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Ó, assim é. Às vezes pode estar acontecendo uma contenda aí, sabe, na sua vida. Eu falo assim, ó, toma cuidado, viu, meus irmãos? Quando a palavra está sendo pregada, tem pessoas que gostam de andar no erro e roubam a palavra para andar no erro. Você tem que tomar um grande cuidado com isso. É igual eu preguei essa semana assim, vocês preferem pessoas verdadeiras ou pessoas falsas? Quem você prefere? Olha aí para o irmão, quem você prefere? Ó, vamos ver aqui. Quem prefere pessoas verdadeiras, erga a mão aí. Deixa eu ver. Quem prefere pessoas falsas, erga a mão aí. Porque pessoas verdadeiras, elas vão falar e você é chato, hein, meu? Pessoas verdadeiras. É como elas falam mesmo. Isso é bom. Mas a maioria das pessoas, elas escolhem pessoas falsas, né? Às vezes você se desfez de uma amizade por essa pessoa ser verdadeira. Tem muitas pessoas que mudam de igreja por conta do pastor ser verdadeiro. E se cumpre lá o que Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 em diante. E muitos se afastarão da sã doutrina, procurando mestres enganadores, pessoas falsas. Você entendeu? Mas devemos sempre ficar com as pessoas verdadeiras, não com as pessoas falsas. Então nunca rouba ali a palavra de Deus para você continuar no erro. Porque a palavra de Deus está falando assim, o que é o Ló? O que você precisa? O que você está trazendo nesse seu chamado? Nessa promessa que Deus tem com você. Tem promessa que Deus tem é com você. É com você, meus irmãos. Não é com outras pessoas. Então não se importe com as pessoas que vão sair. Sabe, a promessa é com você. Que Deus tem é na sua vida.
Mas assim, o que é a palavra de Deus? Quando eu falo aqui que Deus falou, né, para Ló sair do meio sair da sua terra, da sua parentela ali, assim, essa foi a ordem para Abraão. Mas para você, o que a palavra de Deus tem pedido para você? O que tem trazido, às vezes contenda assim, sabe, que é do Senhor, para você ali legalizar, para você ali arrumar, conforme o Senhor está falando. E quanto mais você anda, mais vai ficando, você entendeu? Mais pior vai ficando. O que Abraão teve que fazer? Aqui ó, no versículo 8. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui, Abraão entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito. Aí o que Ló fez? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha agora, aqui ó, no versículo 1, só para os irmãos entenderem. Ora, disse-lhe o Senhor, do capítulo 12. Ora, disse-lhe o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele está saindo. Mas enquanto Ló estava com Abraão, Deus não mostrava. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus não mostrava. Olha agora, depois que houve essa separação, no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, Tem Ló aí na sua vida? E olha aí, ó. ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Meus irmãos, estou arrepiado aqui. Assim, você vê que depois que Abraão entendeu, eu preciso me separar de Ló. E Ló, eu falo, às vezes sabe, é algo no casamento, é algo ali, sabe, que você tem o perdão. Às vezes Ló é o perdão, sabe, que você precisa libertar, sabe, ou legalização de alguma coisa. Não sei qual que é o Ló da sua vida, mas aqui fala, quando você largar Ló, sabe, Deus ele vai te mostrar. Só mais uma vez aqui no versículo 14 em diante. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Então entenda isso. O que é Ló? Às vezes Ló é amar Deus sobre todas as coisas. Às vezes Ló é isso. Sabe, você precisa perder o medo. Às vezes seu medo é confiando em, sabe, em bens materiais, no trabalho lá. É igual eu tinha esse medo, sabe, eu não queria desfazer do Ló que estava na minha vida, que era a minha transportadora. Eu já disse que uma vez meu irmão, ele chorou, sabe, você vê um homem, uma irmã chorando do seu lado. Que você insiste ainda, você não reconhece o chamado que Deus tem na sua vida. Vende tudo, está aqui. Para de sofrer, porque eu sofrendo, eu fazia outras pessoas sofrer também.
Mas quando eu entendi o propósito, larguei de Ló. Olha aqui as promessas de Deus. Deus me mostrou assim. Assim também é. O que é Ló? O que é Ló para você? E ó, meus irmãos, eu gosto assim quando Deus, para finalizar, Ele fala com Jó. Eu tenho que colocar nesse texto aqui, ó. Jó, capítulo 38. Vou ler o capítulo 38 e o capítulo 39, pode ser? Não vou ler, não, vou deixar o irmão aqui ler, perdão. Essa tradução eu gosto, assim, até mesmo de ler. Ela é bem mais fácil, né? Tem outras traduções que destrava a língua. Assim, versículo 1 em diante, bem na primeira, assim, só para os irmãos. Ó, meus irmãos, ó, faz assim, marca aí, Jó, deixa marcado, Jó capítulo 38 e o capítulo 39. Eu peço para os irmãos agora somente ouvir, assim, né? Ouvir, se na nova tradução, linguagem de hoje, os irmãos, depois que querem comprar essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa de estudo. Assim, o valor dela é R$70, você acha no Mercado Livre, muito boa mesmo, muito boa. Olha aqui, ele vai ler aqui, ó, no versículo 1 em diante. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é... Depois disse, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal ao alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu quem cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até esse povo e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Capítulo 39 agora, guerreiro. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens, ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para criar, para dar cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde
procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para vocês? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e ao amontoe no terreiro? Como batem rápida as asas da avestruz, mas nem a avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ele nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa com os seus esforços. Não se importa com que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que fiz assim, sem juízo. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? Impacientes, eles cavalgam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e abrir as suas asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga um animal que ela vai atacar e os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o seu sangue. Glória a Deus, meus irmãos. Assim, agora eu vou pedir para vocês louvarem o louvor que vocês fizeram, né? Tem tudo a ver com essa pregação. Amém, glória a Deus. Amém. Perdendo o medo. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Jesus, o que queres de mim? O que queres que eu faça para ti? Jesus, me mostre o caminho que devo seguir. Envergonhar, eu quero aprender a caminhar, conhecer mais de ti.
só quero te adorar, viver para ti. Filho, você deve me amar e comigo deve caminhar. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Filho, pra você eu sou a luz que ilumina e conduz. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Deixa a vida velha para trás, aquilo que passou não importa mais. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Jesus, o que queres de mim? O que queres que eu faça para ti? Jesus, me mostre o caminho que devo seguir. Eu não vou me envergonhar, quero aprender a caminhar, conhecer mais de ti. Eu não vou me importar, eu só quero te adorar, viver para ti. Filho, você deve me amar e comigo deve caminhar. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Filho, pra você eu sou a luz que ilumina e conduz. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Deixa a vida velha para trás, aquilo que passou não importa mais. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Filho, você deve me amar e comigo deve caminhar. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. E filho, pra você eu sou a luz que ilumina e conduz. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Deixa a vida velha para trás, aquilo que passou não importa mais. Acalme o seu coração, eu vou lhe mostrar o caminho que tu deve andar. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aplaudir nosso Deus Todo-Poderoso.